Olá, queridos, que bom estar com você nessa terça-feira com mais um programa Palavra Rema, programa de estudos da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Mateus. Hoje vamos ler Mateus, capítulo 13 e o versículo 29, o que nós terminamos ontem. Se você perdeu, o Yarley vai colocar aqui o nosso endereço das redes sociais. Vá lá, se inscreva, curta, nos segue dentro da rede social que você for. Não lhe custa nada e nos ajuda. Não lhe custa nada e vai nos ajudar. E para fazer esse programa comigo hoje, mais uma vez eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, Deus abençoe. Ô, pastor Zé Carlos, obrigado amigos e irmãos. Olha, esse programa está sendo muito importante, muito impactante. E é simples, estamos lendo o Evangelho de Mateus. E se você quiser participar conosco, eu creio que a tua vida vai mudar para melhor. Vai mudar de dentro para fora. Nunca pense que você é abençoado quando as coisas mudam de fora para dentro. Não, queridos. Não deixa ninguém te enganar, não. Não se muda de fora para dentro. É de dentro para fora. E o conhecimento da palavra de Deus realiza esse milagre de dentro para fora. E não se esqueça que daqui a pouquinho nós vamos estar orando por você aqui na programação. Amém. Então vamos fazer junto com você. Quero convidar você a pegar caneta, papel, a Bíblia, porque afinal é um estudo da Bíblia Sagrada. Para isso nós vamos pedir um intervalo, temos que você pegar a Bíblia. E nós voltamos já com o programa Palavra Rema. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Queridos, estamos de volta. E nós paramos ontem em Mateus, capítulo 13, e o versículo 29, sobre o trigo e o joio. Quando quem semeou o joio foi os inimigos do Senhor, né? Que é Satanás e seus servos. Aí os discípulos disseram: quer que nós arrancamos servo, arrancamos o joio? Aí o que ele fala no 29? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Quer dizer, os servos do Senhor sabem que era um joio. Sabe que aquela semente semeada era joio. O Senhor só semeou trigo, só boa semente, é a palavra. Mas tinha joio. Vamos arrancar, quer dizer, o que ele diz? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, arrancareis também com ele o trigo. Enquanto o joio, a doutrina falsa, a semente falsa, a doutrina falsa, deveriam ser precisa. Olha só, nenhuma força deve ser utilizada para arrancá-lo do campo, para que ao fazê-lo, pois seja destruído uma parte do trigo, uma parte boa. Por quê? Porque sempre vão se entrelaçar com o joio. Sempre. Isso é normal. Jesus, não, deixa o joio aí. Deixa ele lá. Deixa ele crescer junto. Deixa ele. Puxa, mas deixar o joio e crescer com o trigo? Vocês vão tentar arrancar o joio e vocês vão perder um trigo, uma pessoa boa. Porque se você tirar essa pessoa, esse joio do meio da igreja, alguns trigos saem também. Ô pastor, e sabe o que eu percebi durante esse ministério pastoral? Que o porquê que Jesus nos ensinou a deixar o joio sair junto com o trigo, né? Ou vice-versa. Porque o próprio trigo, na figura da ovelha,
ela vai ver que o joio é joio. E ela vai querer ser trigo. Ela vai ver que o joio é joio e ela vai querer ser trigo. Muitos se arrependeram de ir com o joio, de estar grudado no joio, de ter sido arrancado com o joio, porque sentiram que o joio era joio. Quantos de vocês que estão nos assistindo agora já tiveram essa experiência trágica de uma pessoa ter falado para você sair, e você saiu da tua congregação? Estamos falando do presente, do tempo presente. Você saiu da congregação e essa pessoa mostrou as garras dela. Essa pessoa te abandonou. Essa pessoa, na hora que mais você precisava, ela te deixou. Porque não era trigo, era joio. Olha só o que Jesus diz no versículo 30, pastor Carlos. Deixai-os, aí ó, deixai-os, pois crescer juntos, até que a safra, olha aí ó, olha só, até que a safra, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, primeiro ajuntai o joio e amarrai-o. Olha só que tragédia que vai acontecer com o joio. Ó, amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhi no meu celeiro. Pega lá primeira Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 13. Olha só. Deixai-o ambos crescer junto até a ceifa. Para o versículo aí. Indica a primeira ressurreição da vida. Deixar crescer juntos até o arrebatamento, até a ceifa. Ao tempo da ceifa, direi ao ceifeiro, ao tempo do arrebatamento, direi ao ceifeiro. Refere-se o Senhor, refere-se aqui, que levará a cabo essa tarefa tão importante, porque somente eles têm sabedoria e a capacidade para fazê-lo. Deixe que no tempo da ceifa, eu vou dizer aos anjos, no arrebatamento da igreja, eu vou dizer aos anjos: agarre primeiro o joio e ate em molhos para queimar. O joio será eternamente perdido. Mas recolham o trigo em meu ceifeiro, em meu celeiro. Refere-se ao que estão na primeira ressurreição. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o 18. A volta de Cristo e os crentes. Título. Diz assim o 13: não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem. Para. Quando Jesus diz o seguinte: olha só, irmãos, eu não quero que seja ignorante. Quando ele fala ignorante, ele não fala na forma pejorativa. Ele fala na forma daqueles que não têm conhecimento. Quando você não conhece uma situação, você é ignorante, ou você ignora aquela situação, porque você não conhece. Então ele diz: não quero que seja ignorante, que você não tenha conhecimento acerca do que já dorme. O que é esses que já dormem? É aqueles que morreram em Cristo. Porque para Deus, você só morre quando você se afasta de Deus. Quando você para de respirar nessa terra, você dorme por um período de tempo esperando o arrebatamento da igreja. Então, Paulo vai falar a respeito daqueles que morreram em Cristo, que dormem em Cristo. Porque dentro da natureza, pastor Carlos, uma pessoa ou algo só morre quando ele perde contato com a fonte que o criou. Por exemplo, a água formou os peixes. Quando você tira um peixe da água, certamente ele vai morrer. Por quê? Porque ele perdeu contato com a fonte criadora. Sim. A terra criou as plantas. Se você tirar uma planta da terra, certamente ela vai morrer. Por quê? Porque ela perdeu o contato com a fonte criadora. E assim, semelhantemente. Quem é que veio o homem? Onde veio a vida? O homem foi um boneco de barro. E ele poderia ficar ali 10 mil anos. E por 10 mil anos ele seria um boneco de barro. Até que Deus soprou e entrou nele espírito de vida. A tua vida foi dada pelo Senhor. Quando você se afasta do Senhor, certamente você vai morrer.
Porque você perde o contato com a fonte criadora. Então, quando você deixa de respirar, você não morre. Você apenas descansa em Cristo, esperando o arrebatamento da igreja. Então, por isso que ele fala no versículo 13, acerca do que já dorme. Pode continuar, pastor. 14. Muito bem. Continuando o 13, né? Porque para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. A esperança de ser arrebatado. Isso. Ah, A vida eterna, né? é. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Só um minutinho, né? Nós, Paulo vem falando assim, Paulo está falando com os crentes. Se você creu que Jesus morreu e ressuscitou, quem é isso? Esse é o crente. Isso é a condição de salvação. Qual é a condição de salvação? É crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Eu creio que ele morreu e ressuscitou, então nada impede que eu seja batizado. Se nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós também cremos que aqueles que morreram em Cristo, Deus o tornará trazer com ele. Amém. Conhece? Glória a A Deus. voz dela ali, né? Isso. Por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Versículo 15. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem com ele. Olha, é que ele vem dizendo, nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor para arrebatar da igreja, não iremos na frente daqueles que dormem com ele. Verdade. Ele está falando sobre a esperança de vida eterna. Para você que, quem sabe, perdeu aí nessa pandemia o ente querido e você se entristece, é natural, porque nós não fomos preparados para a morte. Perdemos membros da Mas igreja. você não pode perder a esperança, que muito breve você vai encontrar essa pessoa onde? No céu. Continua o versículo. Com certeza. Agora vem o versículo 16. Pois dada a ordem, com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E logo em seguida nós, o que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Só um minutinho. Então, o que Paulo vem dizendo? Nós não vamos na frente daqueles que morreram. Porque dada a ordem quem dá é Deus, o Senhor, o próprio Jesus, ele vai descer do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, o ressoar da última trombeta, que ele fala lá em Coríntios, capítulo 15, versículo 51, fala esse mesmo assunto, o ressoar da última trombeta. O Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas é muito rápido. Eles vão para as nuvens. Nós seremos arrebatados, vamos para as nuvens. Nós não vamos encontrar Jesus nas nuvens. Esse negócio de pensar, não. Nós encontraremos o Senhor nos ares. Em outro lugar. Nós encontraremos os amados, aqueles que morreram em Cristo, que fazem parte da igreja. Lá está isso, está incluído Pedro, Tiago, João, Paulo e todos os salvos. E todos os salvos que durante esses milhares e milhares de anos vêm dando a vida para que o evangelho fosse pregado. Nós vamos encontrar ele na nuvem. Ô, e lá nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Pergunta que não quer calar. Toda pessoa que morre, ela já vai direto para Deus? Ela vai para o paraíso. Olha. É um lugar de descanso. Né? O paraíso era perto do inferno. A Bíblia diz que Jesus levou consigo o cativo e o cativeiro. Hoje o paraíso está debaixo do trono de Deus. Mas eles estão descansando em Cristo, aguardando o arrebatamento da igreja. É o que Paulo está ensinando aqui, né? Eles não entraram no céu, eles estão no paraíso, aguardando. Vão ser arrebatados, vão para as nuvens. Olha, aprendam isso, hein? E lá aprendam. nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Quer dizer, vai entrar no céu toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. A viva e a que dorme no Senhor. Esses são. Por enquanto eles estão descansando no Senhor, aguardando o momento da trombeta. Vai ser dada a ordem, Deus vai dar a ordem, isso Jesus fala, né?
Não se, lá em João capítulo 14, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vou lhe ter dito. Vai ser dado a ordem, nós vamos com ele nas nuvens, e lá nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Aí ele termina o versículo 18 dizendo, console-se uns aos outros. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Então quando você vê alguém que perdeu um ente querido, em Cristo, Em Cristo, em Cristo. leia essa palavra para ele. Paulo dizendo, você se console uns aos outros. Leia um para o outro essa palavra. Saiba que nós vamos encontrar muito breve no céu, juntos, Aleluia. vivo, e vai viver a eternidade. Glória Ele a está só Deus. dormindo. Esse período que ele deixou você aqui, ele está dormindo. Ele está te aguardando, porque ele não volta mais. Ah, porque eu sonhei com o teu pai, com a tua mãe. Isso não é bíblico. Não há contato. Ele não volta mais. Nós é que vamos ao encontro deles. Nós vamos ao encontro deles, encontrar nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Console uns aos outros com essas palavras. E nós vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo e voltamos já, para falar mais da Bíblia Sagrada. Assunto bom, hein? Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, queridos, e estamos falando sobre a semente, a boa semente. Jesus vem falando, e a palavra que ele vem falando, a primeira parábola, ele falou sobre a semente. Vamos semeando. A segunda parábola, ele falou sobre a semente, grão de trigo. Agora nós vamos entrar na terceira palavra, outra semente. Está lá, Mateus, capítulo 13, e o versos 31, pastor Carlos. Grão de mostarda, grão de mostarda. É outra parábola dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Versículo 31 diz, outra parábola ainda lhes propôs Jesus, dizendo, o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou em seu campo. Olha só, a parábola são parecidas. Quando fala na semente, que você viu na primeira, ele já explicou que a semente é a palavra de Deus. Na segunda, a semente é a palavra de Deus. Aqui não muda. Então ele vem o seguinte, eu vou fazer outra parábola, a terceira parábola, tá? Propôs dizendo, o reino do céu não é que é semelhante, é parecido. Como é que é o reino dos céus? É como um grão de mostarda. Quer dizer, a semente. É a semente a um grão de mostarda, a palavra de Deus. Tá? Que o homem, pegando-a dele, Cristo, esse homem é Cristo, semeou em seu campo. Qual é o campo? O mundo. Tanto essa parábola como a segunda é a mesma coisa. É Cristo semeando a semente no mundo. O reino do céu é semelhante a Cristo semeando a semente no mundo. Isso é semelhante ao reino do céu. É Cristo semeando a semente no mundo. A segunda parábola, a terceira parábola e a primeira parábola é o homem lançando a sua semente. Onde? No mundo. No mundo. A semente está sempre para ser lançada no mundo. A palavra de Deus é para ser lançada no mundo. Para quê? Para ganhar pessoas para Jesus. Olha só o versículo 32. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. A qual, na verdade, é a menor de toda semente, trata no início do Evangelho de Cristo. Porque era só 12. Isso não vai dar nada. A hora que matar, sai tudo. Pode ir tudo. Ele começou, disse, mas quando cresce,
que agora ela se tornou, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, os cristãos estão em todo lugar, mas começou com uma pequena semente. Tornou-se a maior das hortaliças. O cristianismo é a maior das religiões na terra. Aproximadamente hoje, há mais de 3 bilhões de ascendentes. Uau! É muita Gente, isso não é pouco, não. Isso não Quer é... dizer, fez-se uma árvore, um arbusto de mostarda, que se converte em uma árvore anormal. Era apenas um grão de mostarda. Começou com 12, 500, 3.000, e foi crescendo. Hoje é a maior árvore que tem. Eles, como o grão de mostarda é pequenininho, assim vai ser vocês. Eu estou lançando uma pequena semente na vida de vocês. Mas isso vai crescer. Isso vai ser enorme. E um arbusto anormal. Vem as aves do céu. Toda a classe de aves, representada em toda a classe de doutrinas, tudo vem. E fazem ninho em seus ramos. Assim, a conduta em doutrinas falsas, que se chama de cristianismo, e se revela aqui em antemão. Vem tudo quanto é tipo de coisa, vem para ela. Sim. Vem tudo. Vem tudo, vai vir tudo. E ele está preparando os seus discípulos, dizendo, olha, vai ser grande, vai vir tudo quanto é tipo. E hoje vem tudo quanto é tipo, vem para o meio. Hoje nós temos, infelizmente, no meio da igreja, com falsas doutrinas. Tem falsa doutrina no meio da igreja. Diz que a igreja é do Senhor. Hoje querem fazer uma Bíblia, tirando certos pontos que condenam coisas que a prática que eles acham que é normal. E querem Ô pastor, por que apareceram, irmãos, como surge uma falsa doutrina? Uma falsa doutrina, eu já andei estudando e vendo sobre isso, a história das falsas doutrinas nos Estados Unidos, acontece assim, os homens, eles param de ter comunhão com Deus, eles param de orar, eles se tornam empresários da fé, eles começam a querer mais pregar as coisas materiais, a coisa aqui da terra, eles falam que Jesus dá as coisas aqui da terra. Então o que aconteceu? O que aconteceu? Quando a igreja começou a orar, começou a clamar, começou a se converter, começou a ficar firme, e os líderes começaram a decair na fé, então eles começaram a apelar. De que forma? Nós precisamos encher a igreja. Nós precisamos atrair pessoas para dentro da igreja. Então, o que eles fizeram? Inventaram doutrinas que fossem de acordo com a vontade das pessoas. Você está entendendo, pastor? Doutrinas que são do agrado das pessoas. O princípio, pastor, pode ser bom. O princípio pode ser bom. Jesus, nas cartas de Apocalipse às igrejas, 2 vezes ele fala na prática dos nicolaítas, que uma coisa que eu tenho para você, que você rejeita a prática dos nicolaítas, a qual eu odeio. Ele fala na prática do nicolaíta. O que é prática dos nicolaítas? Nicolaítas são descendentes de Nicolau. Quem é Nicolau? Nicolau é um dos 7 apóstolos, dos 7 diáconos, escolhido pelo apóstolo. O primeiro foi Estevão, depois teve Filipe, que foi transladado em espírito. Quando os apóstolos foram escolher 7 diáconos, eles disseram, vamos escolher entre nós homens de sabedoria. Então Nicolau tinha sabedoria, cheio do Espírito Santo. Vai vendo aí. Homem que ele era cheio do Espírito Santo. Era aquele que a gente olhava e dizia, esse aí é um homem de Deus. E de boa reputação. Boa reputação. Então Nicolau era um homem de sabedoria, cheio do Espírito Santo e de boa reputação. Mas no meio do caminho ele se perdeu. E ele começou a colocar uma doutrina que não era a doutrina dos cristãos. Sim. E essa doutrina começou a achar seguidores. Que lá na igreja... Atraiu gente para ele. Isso naquela época, que era difícil. Lá na igreja, que estava lá hoje, que é ali a Turquia,
Na Turquia. Lá onde está as igrejas do Apocalipse, a doutrina Nicolau estava infiltrada lá no meio deles, que se espalhou no meio do cristão. E essas falsas doutrinas, elas se espalham no meio do cristão. E ela vai arranjando seguidores. Aí Jesus fala à igreja, você odeia a prática nicolaíta, a qual eu também odeio. Quer dizer, são falsas doutrinas. Aqui Jesus está preparando a igreja para isso. Dizendo que no meio da igreja não tem só semente boa. E na igreja do princípio, não tinha só semente boa. Tinha semente ruim, que era a semente dos nicolaítas. Jesus cita ela em 2 igrejas do Apocalipse. Das 7 igrejas, 2 tinham as práticas do nicolaítas. Mas se você vê o princípio de Nicolau era bom. Às vezes o princípio daquela pessoa é boa. Mas ela vai e tem coisas más. Prática más. Né? Então, quer dizer, e Jesus vai falando isso sobre palavras sobre a semente. Olha só, pastor, os nicolaítas eram pessoas que procuravam difundir ensinos contrários ao verdadeiro evangelho. O objetivo dessas pessoas era o de corromper a igreja de Cristo e perverter o genuíno culto ao Senhor. Por isso, o significado nicolaítas, né? Quer dizer, as pessoas, elas deixavam de cultuar a Deus para cultuar a doutrina de Nicolau. Mas nós vamos falar mais sobre isso amanhã. Pastor Carlete, muito obrigado. Eu que agradeço, pastor, está sendo um estudo muito abençoado e acreditamos que todos nós, sem exceção, estamos aprendendo. Amém. Olha só, nós vamos fazer o seguinte, esteja orando por nós, pastor Carlete. Glória a Deus. Coloque sua mão sobre a minha mão direita. Pai, em nome de Jesus, há muitas pessoas sendo enganadas por falsas doutrinas. Há pessoas, Deus, que choram, que gemem, e estão pensando até em tirar a sua própria vida, porque tudo o que tem acontecido na sua vida, que parece que era para dar certo, tem dado errado, porque é uma doutrina falsa, meu Deus. Porque foi um ensinamento falso que essa pessoa recebeu. Sem ela perceber, ela não estava sendo atraída a Cristo. Sem ela perceber, a palavra que ela ouvia não estava elevando a sua vida a Deus, mas aos homens. E quando ela precisou desses mesmos homens, simplesmente ela foi esquecida. Simplesmente ela foi abandonada. Simplesmente ela foi traída. Espírito Santo, estamos aqui estudando a Tua palavra, para que o Senhor venha renovar, restaurar e salvar esta ovelha que foi enganada. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém, querido. Permitindo Deus, eu estou aqui amanhã, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário. Oh, queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.